Travelex Bank é o primeiro banco do Brasil focado em câmbio. E ter um especialista em operações com diferentes moedas é mais econômico e vantajoso para seu negócio. Aqui você conta com mais agilidade e segurança em suas operações internacionais, para o fechamento de um câmbio, de uma importação ou exportação ou uma operação financeira. Muito mais do que um banco tradicional em que o câmbio é só mais um serviço. Nós somos referência. Acesse travelexbank.com.br. Bom, vamos começar então pelo cenário macroeconômico. Eu vou pedir para o João Scandiosi, do BTG Pactual, começar a sua apresentação. Acho que a ideia é ter uns 15 minutos para dar um panorama geral e depois a gente vai abrir para perguntas da plateia e tornar o debate um pouco mais ágil. Então, João, com você. Obrigado, muito bom dia, prazer estar com todos vocês aqui. Vamos lá então, falar um pouquinho sobre esse cenário, né? Começar como a gente está vendo lá fora. Lá fora eu vejo um cenário que tem sido bastante bom, né? A gente, apesar, enfim, desse contexto trágico, né, da pandemia, o que a gente viu foram estímulos muito fortes, tanto monetários quanto fiscais, os maiores estímulos fiscais desde a Segunda Guerra Mundial a nível de muitos países, né? E isso claramente vem impulsionando e fez com que a gente chama de cicatriz de crescimento dessa pandemia fosse muito baixo, até negligenciável nos grandes países. Quer dizer, o número de falências de empresas foi relativamente baixo, tudo que se temia no início da pandemia, que era a repetição assim, de uma grande depressão a lá 29, claramente não aconteceu, e a gente o que teve foi basicamente um choque de oferta, uma paralisação de atividades, mas depois uma retomada. Não é homogênea, claro, tem setores que ficaram um pouco para trás, outros estão muito mais aquecidos do que pré-pandemia, mas de uma maneira geral a gente tem visto uma recuperação bastante boa a nível global. Nesse momento ela não é também homogênea, então se a gente for olhar para as principais economias, a gente tem principalmente os países desenvolvidos crescendo bem acima do potencial. Você pega os Estados Unidos, a projeção para esse ano é 5,8, o potencial é de 1,8, né? Europa, o potencial é 1,2, a projeção para esse ano é 5,2, então são crescimentos assim excepcionalmente fortes, e mesmo para o ano que vem é tudo acima de 4 nos países desenvolvidos, né? Então está vendo uma continuidade de um crescimento muito, muito bom, ainda pelo tema de reabertura, vacinação, um excesso de poupança, porque as famílias ganharam renda com a pandemia ao invés de perder, né? Super atípico, porque o governo transferiu tanta renda, então teve um aumento de poupança brutal. Só nos Estados Unidos dá mais de 12% do PIB o que as famílias acumularam de excesso de poupança, então isso, e as empresas estão se financiando muito bem, então consumo agora crescendo 6,8, então a gente vê um cenário bastante bom para essas economias. A China está um pouco diferente, né? No sentido assim, o crescimento é muito bom também, mas o crescimento chinês é muito acima dos outros habitualmente, então tem uma pegadinha aí, né? Então, esse ano o que a gente vê assim, ela começou crescendo muito bem e já no terceiro TRI desacelerou fortemente, né? Ela desacelerou para a faixa dos 2%, o potencial da China é de 6%. E a gente vê um crescimento ainda por alguns trimestres com dificuldades, assim, crescendo bem abaixo do potencial. Ela, na verdade, se aproveitou um pouco da demanda global, é um grande país exportador de manufaturas, e a demanda por manufaturados explodiu com a pandemia. Ela aproveitou esse cenário global forte para tentar fazer algumas reformas internas. Então ela está tentando reformar excessos, né, que existem no mercado imobiliário. Isso quase levou à falência a segunda maior construtora, e a gente ainda vê um cenário de dificuldade de financiamento para esse setor. Eles estão tentando reduzir a intensidade do uso de energia elétrica, né, e da poluição, porque 70% da energia elétrica é queima de carvão na China, então estão tentando reduzir essas emissões, e isso vem penalizando sobretudo produção de aço, alumínio, né, alguns eletrointensivos. Então você vê a produção de aço caiu 25% de maio para cá, não é falta de demanda, você vê hoje um gap que a gente nunca viu entre preço de minério e preço de aço. O minério despencou e o aço está lá em cima, então isso tem a ver com isso. A gente vai ter ainda a Olimpíada de Inverno, eles querem ter céus azuis, né, em fevereiro, então ainda vai ter uma desaceleradinha aí pela frente, e tem uma política de Covid-0
zero, né? Então lá nunca pergunta se os hospitais estão dando conta, pergunta tem algum caso, se tem, você começa a fechar, restringir viagens, etc. Isso reduz um pouco o consumo. É um troço temporário, a gente não vê a China como uma fonte de crise global, mas está passando, ainda está passando por uma transição política, depois a gente pode discutir mais também nas questões, ou numa não transição política, melhor dizendo, né? Que estava prevista e que não deve acontecer. Então isso também é um tema importante, pensando já a médio prazo. Então a China a gente vê ainda um pouco mais comedida, vamos dizer assim, de crescimento, não é uma recessão, mas claramente um crescimento abaixo do potencial, depois deve reacelerar, e eles estão investindo muito em novas tecnologias, né? O objetivo deles é competir de igual para igual com europeus, americanos, em biotecnologia, inteligência artificial, robótica, tudo isso, eles estão jogando pesadíssimo nisso e vão sair com grandes vencedores globais também nessa área. Um outro tema importante, obviamente, globalmente, é a questão de inflação, né? A inflação, hoje em dia, ela é altíssima no mundo inteiro, né? Se olha nos Estados Unidos, a mais alta desde 1990, a zona do euro a mais alta desde a criação da zona. Então, realmente, é uma inflação muito alta, ela tem componentes que são de oferta, mas também tem componente de demanda, quer dizer, a pandemia, com esse estímulo todo, né, que foi pensado nesse contexto de medo de uma recessão, de uma depressão, né, isso acabou que não se concretizou, e o estímulo está aí, né, os recursos estão aí, o consumo está bastante alto. Houve muito problema setorial, no sentido de que, por exemplo, o consumo de duráveis nos Estados Unidos chegou a subir 44%, enquanto de consumo caía 10%, e claramente os duráveis, não havia duráveis para atender esse excesso de demanda, então você tem questões setoriais, mas tem também questões de oferta, sem dúvida alguma, semicondutores, né, portos, containers, né, tudo isso, questões legais também para transporte de mercadorias, tem questões mais estruturais nessa inflação, por exemplo, a gente vê um mundo que está tentando ir para uma energia limpa e que está desestimulando o investimento em hidrocarbonetos, mas na verdade não tem condições ainda de promover ou de prover, né, uma energia alternativa na taxa que seria necessária. Então o que a gente tem visto é que tem havido um subinvestimento em certas áreas de hidrocarbono. Isso tende a gerar o que está sendo chamado por aí de inflação verde, né, que é justamente até uma alta de petróleo, de gás, etc., mais estrutural que tende a acontecer. Então tem alguns temas, e tem obviamente um tema de mercado de trabalho, que nas economias desenvolvidas aparece sobretudo nos Estados Unidos. Você tem basicamente 5 milhões de pessoas que saíram da força de trabalho e não voltaram nos Estados Unidos pós-pandemia. E o Fed vinha dizendo, vão voltar, espere a vacinação avançar, espere acabar o seguro-desemprego adicional, espere reabrir as escolas e vai voltar. E agora já aconteceu basicamente tudo isso e ainda não voltou. Pode ser que seja um excesso de poupança, mas enfim, o fato é que não aconteceu. Os salários estão acelerando bastante. Um número recorde de abertura de vagas nos Estados Unidos está 20% acima do pré-pandemia, pedidos de demissão estão 20% acima e não tem, de fato, pessoas para trabalhar, então isso está levando, de fato, também alguma pressão, além da pressão de aluguéis que começa a aparecer também. Casas subiram 20%, né, o mercado de trabalho apertando, os aluguéis estão subindo também. Então tudo isso está levando o Fed e outros bancos centrais a reavaliarem suas estratégias de política monetária. Então eu diria que até a grande notícia dessa semana é que, mesmo depois da notícia da Omicron, né, e da toda a incerteza que gerou, o presidente do Fed, Jerome Powell, diz, não, eu sou a favor de que em dezembro a gente discuta uma aceleração do tapering, que é a redução de compra de ativos. Né? Eles estão hoje reduzindo 15 bilhões por mês, compravam 120, já estão nos 105, né? E a tendência é eles dobrarem esse valor a partir de janeiro, na nossa visão. Isso vai ser decidido agora 15 de dezembro. Né? E aí, dobrando, eles terminariam não no final de maio, mas em meados de março. E aí, terminar essa compra de ativos meio que desamarra o Fed para discutir alta de juros. Né? Então, o que eles estão querendo é uma opcionalidade para poder subir o juro a partir de 4 de maio. Não significa dizer que vão subir, mas é uma opcionalidade para fazê-lo. Né? A gente acredita que o mais provável é que a gente veja 3 altas de juros no ano que vem no Fed. A boa notícia é que o mercado já vem precificando isso. Hoje a gente tem 2,3 altas já para o ano que vem. Então não é que seja assim uma novidade, como foi a pandemia quando apareceu, né? Aquela coisa completamente inesperada. Agora, é claro que é uma mudança, não
não vejo como algo desastroso de maneira alguma, é uma normalização, sinal de que as coisas estão caminhando também, que o mercado de trabalho está bem, a economia está bem, mas é claro que deve favorecer um dólar globalmente, não estou falando de dólar real especificamente, mas um dólar globalmente mais forte, como vem acontecendo um pouco já na margem. Olhando para o Brasil, a gente se recuperou muito bem da pandemia, né? Assim, a gente fez uma recuperação realmente em V, mas veio desacelerando, né? Estou curioso para ver esse PIB do terceiro tri, então veio desacelerando nos últimos meses, e agora acho que, enfim, a gente tem um cenário que para o ano que vem a gente está prevendo um 0, né, de crescimento. Tem algumas coisas que favorecem o crescimento, tem duas em particular. Está se prevendo um aumento de safra muito bom para o ano que vem, a área plantada é um crescimento de 10% a 15%, nesse momento está chovendo nos lugares certos, então tem uma cara boa, né, para a agricultura, e a gente prevê também um aumento importante do gasto público, sobretudo de estados e municípios, que acumularam um superávit fenomenal, né, durante esse período recente, e obviamente estão entrando num período de eleição e reeleição para muitos e devem gastar. Ontem mesmo o governador do Rio anunciou um aumento de 10% para o seu funcionalismo a partir de fevereiro, então isso tende a acontecer, isso vai dar algum suporte para a demanda. Agora, o outro lado é que a gente teve um aumento muito forte dos juros no Brasil, quer dizer, se for olhar a Selic, a gente estava em 2% no início do ano, a gente deve fechar em 9,25 ano e a gente acredita que se encaminha para 11,75. Né, como taxa terminal. E esse aumento de juros, que já está bem precificado no juro futuro, né, talvez bem precificado até demais, né, ele já impacta o CDB, né, o custo de captação dos bancos, já impacta custo, né, para as empresas e tal. Então você tem um aumento do custo de crédito, além da incerteza eleitoral, isso deve reduzir a taxa de crescimento de consumo e investimento. Não é algo dramático, mas a gente precisa assim, entender que teve um problema inflacionário, que no Brasil foi exacerbado pelo fato de que a gente viu alta de commodities global sem apreciação de câmbio, que é uma coisa super atípica, então não é à toa que está todo mundo reclamando de gasolina, do diesel, do gás, né? Porque realmente ficou muito caro, e óbvio que teve, enfim, reabertura, demanda, falta de componentes globais, a manufatura passando preço, enfim, então é uma combinação muito ruim para a inflação ainda está numa situação difícil, por isso esse aperto, e mais recentemente essa fragilização da âncora fiscal. E eu digo fragilização porque assim, a gente fala, a gente perdeu a âncora completamente, você criou uma grande dúvida sem questão alguma, mas não estamos exatamente no cenário do governo da presidente Dilma Rousseff, não, né? Ali a gente estava com um déficit de 3, sem nenhum teto de gastos, com um BNDES que era um outro bicho, né? Não tinha TLP, você tinha um crédito subsidiado enorme, era um contexto diferente. E várias pedaladas fiscais também. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente deu uma fragilizada no sentido de que o que a gente deu um sinal assim, olha, o sistema político reage ao teto de gastos. A hora que ele realmente aperta, né, e a ideia do teto de gastos é você fazer escolhas, tem uma dificuldade de fazer escolhas de onde eu gasto, e aí você quer ganhar um pouquinho mais de folga, né? Então gerou essa dúvida. Eu acho que o ano que vem, obviamente por ser um ano eleitoral, vai ficar uma dúvida. Que assim, tem duas etapas essa dúvida. Uma é a aprovação da PEC dos precatórios, que quando foi lançada veio como uma bomba para o mercado, agora o mercado já está assim, pelo amor de Deus, aprova isso e me diz quanto que é o gasto ano que vem. Porque se a gente for para um cenário de calamidade, é pior ainda, porque é cheque em branco. Então, tem um pouco disso, isso pode ajudar, acho que essa aprovação está prevista para hoje, ajudaria a delimitar, né, assim, os danos, e aí acho que o mercado já precifica, não tem novidade nisso aí. Né? Mas assim, a novidade é você tirar o risco de ser pior do que isso. Então acho que, vamos dizer assim. O outro ponto é uma dúvida mais de médio prazo, é como é que o novo governo vai restaurar essa credibilidade fiscal, qualquer que seja esse novo governo. E aí, obviamente, acho que a Cila vai poder nos dizer muito mais sobre como é que andam essas questões, mas assim, a nossa visão é de que vai demorar alguns bons meses para ter uma visibilidade sobre o processo eleitoral e mais ainda sobre orientação econômica, porque dificilmente
dificilmente alguém vai se eleger falando sobre teto de gastos e reforma administrativa. Não é isso que interessa, né, como tema eleitoral. Mas, olhando para o histórico do Brasil, toda vez que a gente se aproxima de um precipício, a gente costuma dar um passo atrás, né? E foi assim já na eleição do presidente Lula, a primeira eleição. No segundo mandato da presidente Dilma não deu muito certo, passo atrás, mas se vocês se lembrarem, teve um ânimo ali, Joaquim Levy, ajuste fiscal e tal. E eu acho assim, meio que, pensando em incentivos, eu acho que tem incentivos sim para qualquer novo governo tentar restabelecer essa âncora. Porque você vai pegar um país que vai estar crescendo 0, com juro de quase 12 e inflação de 5. Se você faz a coisa certa, vai acontecer o que aconteceu com o governo Temer no início, que é, nossa, vamos sinalizar ali um teto de gastos. O que acontece? Aprecia o câmbio, você traz credibilidade, aprecia o câmbio, cai a inflação, cai as expectativas de inflação, cai o juro, retoma crédito e vida que segue, e aí você tem um mandato pela frente. Se você fizer a coisa errada, o mercado vai te punir mais uma vez, vai ter mais inflação, menos crescimento, e você perdeu o seu primeiro ano de mandato, que praticamente significa perder o mandato, porque no segundo, com a eleição municipal, você não vai conseguir recuperar muito prejuízo. Pois é, então assim, eu ainda vejo como um ano difícil, ano que vem, no sentido de que ainda tem essa incerteza na mesa, mas sou construtivo em relação ao médio prazo, nesse sentido de que eu acho que os incentivos políticos e econômicos são no sentido de um ajuste, de retomar, enfim, um processo. Vou parar por aqui para não me alongar muito, a gente retoma nas perguntas.